Olá Capricórnio, vamos começar a canalizar as mensagens que te querem revelar hoje. Esta semana não temos oráculos, portanto vamos diretos ao assunto e àquilo que te querem mostrar. Já sabes que cada vez que vires uma transição é porque estamos a mudar de capítulo. Obrigada pela tua visita e se é a tua primeira vez neste canal, bem-vindo, bem-vinda. Vamos então dar início à tua leitura e tens o julgamento como fio condutor da mesma. Eu já vos entrego as mensagens todas, deixem-me só primeiro ver o panorama em geral. Tens muitas espadas, Capricórnio. Já te transmito tudo e creio que se tu tens seguido desde o princípio já te deste conta de que eu estou a fazer pequenas alterações e upgrades nos vídeos para que seja mais fácil para ti identificar as mensagens que andas à procura. Ainda que eu sempre digo que as mensagens estão entrelaçadas e aquilo que procuras pode não estar propriamente na área do campo amoroso e estar, por exemplo, na parte do campo profissional ou no lazer, ou seja, lá onde for. E então é assim. Eu sinto que neste momento tu estás aqui a lidar com muitas circunstâncias a nível mental. É possível que haja aqui alguma situação que tu precisas de solucionar, um assunto que te tem preocupado bastante, quer esteja diretamente relacionado com a tua vida ou quer seja algo que tu sentes ou percebes no ambiente à tua volta, ok? Tu sentes que há algo que de alguma maneira te provoca desconfiança. Ou então estás simplesmente a pensar demasiado. Contudo, perante esta sobrecarga mental, o que antevejo é que nos próximos dias, ou até mesmo horas, no meio de tantas ideias que tu tens em mente, tu vais acabar por escolher apenas uma. Aquela que te parecer a mais acertada ou aquela que te leva a agir de uma forma mais positiva. Tu vais deixar aqui de lado ideias exageradas ou pensamentos sem fundamento, ficando apenas com aquilo que realmente faz sentido para ti. Portanto, a tua mente vai clarificar-se, ok? O teu pensamento torna-se mais leve e tu passas a focar-te somente naquilo que efetivamente pode acontecer e na informação que te acrescenta valor, digamos assim. Porque eu pressinto que tu sais aqui de uma situação que não é fácil para ti, ou te sintas mais livre num futuro próximo, deixando lá atrás situações desconfortáveis. Claramente tu estarás aqui a tomar decisões com coerência e lógica, sem te deixares levar tanto pela ansiedade. Porque sinto uma frequência energética de que algo do passado regressou. Já sejam pessoas, memórias ou situações. Ou então um pensamento que te puxou para trás e te fez questionar tudo outra vez. Mas tu voltas-te aqui a centrar na realidade do aqui e do agora, ok? E apercebes-te de que estás a alimentar pensamentos que te estão a desgastar e decides parar. Analisas o que está ao teu alcance e começas a agir em função disso. Portanto, tens aqui uma espécie de chamamento interno. Começas a distinguir o que é real do que é projeção da tua mente e, em consequência, decides avançar passo a passo, sem correrias, com calma e com consciência. Depois, também tens aqui uma situação que vais começar e que tem muito bom aspecto, pelo que é bem possível que tu possas até obter benefícios no futuro. Para alguns isto está relacionado com uma nova forma de pensar ou de abordar a vida, de organizar as ideias ou estabelecer prioridades. É como quando tu acordas
e pensas na quantidade de tarefas que tens para tratar nesse dia. É assim que tu vais estar, de certa forma. Porque tu vais ter aqui inícios favoráveis, para alguns pode ser uma viagem, para outros pode ser a resolução bem-sucedida de um assunto burocrático que finalmente avança, mas nas próximas horas ou dias, à medida que tu começas a tomar essas decisões mais objetivas, mais bem definidas, as situações tendem a desenrolar-se de uma forma mais natural e harmoniosa com respeito a algo importante que tu estás a estruturar. Porque eu sinto aqui, por exemplo, para os que estão desempregados ou querem uma mudança, tu deixas de adiar uma decisão profissional, por exemplo, mudar de emprego, aceitar uma proposta ou candidatar-te a algo, e ao definires isso com clareza, começas a receber respostas, entrevistas ou novas oportunidades que antes não avançavam. Também resolves tratar de algo que tu andavas aqui a evitar, um documento, um pagamento, um pedido ou uma conversa importante. E ao fazê-lo, tu desbloqueias outros passos que realmente dependem disso. E defines também um objetivo concreto. Por exemplo, poupar dinheiro, viajar, estudar alguma matéria específica ou fazer algum curso. E, portanto, começas a notar coincidências, ideias ou caminhos que te ajudam a avançar nessa direção. Além disso, chegam-te aqui novas oportunidades ou vais deparar-te com novidades quando optares por esse caminho, ok? Antevejo ainda que tu também estás aqui a ser constante, apesar das dificuldades, ok? Existe algo que não tem sido nada fácil para ti, o ambiente à tua volta, o tempo ou situações inesperadas. Ainda assim, tu mantens-te firme naquilo que tu queres levar adiante e isso vai trazer resultados positivos, porque antevejo prosperidade económica relacionada com isto. Ou seja, à raiz de todos estes pensamentos, tu consegues sair a tempo de uma situação que não te convinha. E o facto de teres pensado tanto ajuda-te também a tomar aqui uma boa decisão. Talvez não fosse necessário dar tantas voltas ao assunto, mas neste caso era importante para ti e exigia reflexão, pelo que libertas-te, por fim, de uma situação que tu já não queres e que prevalecerá aquilo que tu realmente consideras correto. Antevejo também agora no âmbito amoroso que pessoas do passado apareceram ou recordações fortes abanaram-te os teus pensamentos ou os teus sentimentos. Ou então, a existência de uma determinada situação que tu já pressentias ativou-se, desencadeando aqui uma maré de pensamentos. Porque revelam-me que vais deixar de pensar em excesso nas próximas horas ou dias, vais processar a informação com mais calma e não vais dar tanta importância nem tantas voltas a estes pensamentos que te invadiram, ok? Também tenho a dizer que aqui aparece, obviamente, alguém importante na tua mente ou no teu coração. Para alguns é um interesse romântico, é alguém que conta contigo, que pode recorrer a ti ou incluir-te nos seus planos, porque existe aqui um desejo genuíno de colaboração, de fazer equipa contigo ou de aprender contigo. E apesar de termos aqui o nosso amigo Sete de Espadas, eu não vejo esta pessoa como alguém manipulador ou falso. O que existe aqui é
reserva emocional e alguma dificuldade em mostrar tudo o que sente, porque guarda pensamentos para si própria ou pensa mais do que demonstra. E trata-se de uma pessoa amável, que te tem em consideração e que pode apoiar-te nestes novos começos. Pode até incentivar-te a avançar ou a experimentar coisas novas, e é alguém que neste momento está do teu lado e quer ver-te bem, ok? Esta pessoa realmente gosta de ti, desfruta muito do tempo contigo, tu enches-lhe o coração. Enches-lhe o coração. Tem em mente planos divertidos para o futuro, pode querer viajar contigo, sair, passear, dançar ou simplesmente partilhar momentos a dois. Mas trata-se de alguém que te inclui na sua vida, que te apoia e que até pode pedir a tua ajuda, mas vai fazê-lo de uma forma cuidadosa. Porque existe afeto e intenção de continuidade. No entanto, pode haver momentos em que parece distante. Pode até dar a sensação de desinteresse, mas não é isso. Nem sempre tu vais ver isto de uma forma clara, porque há momentos em que esta pessoa se fecha ou se afasta. Se em algum momento tu apanhaste esta pessoa numa pequena mentira, não foi com a intenção de magoar-te. Foi porque não se sentia totalmente à vontade para expor tudo o que estava a viver ou a sentir naquele momento. E talvez tenha evitado aprofundar certos temas ou prefere não mexer em algo que ainda não sabe muito bem como lidar. E isto também ajuda a perceber o porquê, em alguns momentos, desta pessoa parecer assim mais distante ou focada noutras áreas da sua vida. Se é alguém que está longe, eu antevejo que está a viver ou vai viver situações de vitória, especialmente no âmbito profissional. Parece ter desenvolvido aqui uma maior capacidade de trabalho em equipa e sente-se realizado porque as coisas estão a correr bem. Esta pessoa está a evoluir muito, especialmente a nível profissional, como mencionei. Pode até estar a ganhar reconhecimento, novas oportunidades ou a integrar-se melhor num grupo. Também existe aqui uma forte vontade de reencontro contigo, caso não estejam próximos um do outro. No entanto, neste momento, esta pessoa encontra-se a celebrar conquistas no seu contexto atual, o que reforça também uma fase positiva na sua vida. Portanto, uma circunstância pessoal ocorreu que lhe produziu uma sensação de bem-estar, de alegria e que lhe deu um novo impulso. E eu antevejo que atravessou aqui uma fase em que houve realmente alguma confusão interna ou situações que não estavam totalmente claras para ele ou para ela. Pode até ter evitado confrontar certas emoções ou situações, ou precisou daqui de agir com certa cautela, talvez por não se sentir totalmente segura para se expor. E durante este processo, pode ter havido aqui também algum afastamento emocional, momentos de introspeção ou até alguma sensação de estagnação. É como se esta pessoa tivesse estado mais fechada em si mesma, a refletir sobre o que sente ou sobre o que quer, sem necessariamente avançar de uma forma ativa durante algum tempo. No entanto, vai existir uma abertura e uma fase mais positiva abre-se para ele ou para ela. E essa pessoa sai desse estado mais reservado ou confuso e entra numa fase de maior alegria, sinceridade e expressão. Pode voltar a mostrar-se mais transparente, mais disponível e com uma energia mais leve contigo. E é precisamente essa mistura entre o que sente por ti e o que está a viver internamente que influencia a forma como se aproxima ou como se afasta. Em relação a ti, revela-me que, ao mesmo que
aliás, que mesmo que tenha havido distância, dúvidas ou momentos de menor contacto ou interesse aparente, haverá aproximação e haverá também melhoria na conexão. Há potencial para que as coisas se tornem mais honestas entre vocês. E isto também influencia diretamente a forma como tu estás a viver esta ligação, não é? Por outro lado, revela-me aqui que tu também passaste por situações complicadas que te fizeram pensar demasiado, criando muitos cenários na tua mente, talvez até alguma tristeza, introspeção ou emoções que tu tenhas também guardado aqui em silêncio, causaram uma certa necessidade de desconectar. Nem tudo está perdido nesta situação entre vocês. Na verdade, há algo que te pode surpreender ou que fará mais sentido lá à frente. Porque eu antevejo alegrias, clareza e momentos apreciados depois dessas dificuldades. E esta clareza pode vir também através de comunicação ou de uma verdade que é dita entre vocês, os dois, ok? Eu tenho a dizer que os signos de ar estão muito marcados nesta leitura. Portanto, balanças, gêmeos, aquários, pode ser ou o teu ascendente, ou teres a Lua ou Vênus num destes signos, ou claramente tem a ver com esta pessoa que também tem esse signo na sua carta astral. Pelo que não seria uma má ideia ver as leituras desses signos para ajudar também a obter mais informação. Antevejo também que lidaste com pessoas inconstantes ou ambíguas, que mudam facilmente de opinião e tu tiveste de adaptar-te a isso. Mas o importante é que tu assumes responsabilidades pelas situações e acabas por tomar decisões que te vão permitir cortar com essa instabilidade que te podem ter causado. Portanto, no meio de tudo isto que tu tens vivido, há uma vitória clara. Há decisões firmes e haverá aqui uma fase muito mais bonita, positiva, porque sinto que alguns de vocês vão receber um sim depois de uma longa espera. Algo que estava em processo e que te causava preocupação acaba por se resolver a teu favor. Há uma reviravolta positiva, uma surpresa. Também tenho a dizer que a vida está cada vez mais a acelerar, por isso, se tu sentires acontecimentos que te obrigam a tomar decisões rápidas ou a sensação de que tudo está a acontecer demasiado depressa, é algo alinhado com este momento energético que estamos a viver. Todos! É como se o ritmo das situações à tua volta se intensificasse, exigindo de ti mais agilidade, mais foco, mais capacidade de adaptação. E pode ser avassalador, eu sei, mas é passageiro e todos nós vamos ter que saber lidar com isso. Para alguns, aqui uma separação passada ainda está a ser processada na tua mente. Obviamente que terminar uma relação não é fácil, nem imediato, porque passas por várias fases e estados emocionais e obviamente implica adaptar-te a uma nova rotina, aprenderes a fazer as coisas sozinho ou sozinha e a reconstruir o teu dia-a-dia. E noutros casos não tem propriamente de ser uma relação amorosa, mas pode ser o fim de algo em que tu estavas muito comprometida ou muito comprometido, um trabalho, um contrato, uma árdua tarefa ou uma situação que te fazia sentir preso. Algo que tu já não queres continuar a sustentar, ok? Seja qual for o caso, mesmo que tenha havido dúvidas ou preocupações, o que vem a seguir está muito mais alinhado contigo. Eu sinto que tu te vais libertar de algo que já não queres. Já seja um tipo de compromisso que se tornou incómodo ou qualquer outra circunstância que tu
sintas que está conectada contigo. Tu vais sentir essa intuição, esse chamamento. Mas também é verdade que eu antevejo que tu vais estar a construir aqui algo, ou a fazer obras, ou montagem de produtos, ou algum tipo de manualidades. Se alguém aqui trabalha na área de construção, modelagem, bricolagem ou algo desse género, eu presinto certa colaboração nesse aspecto. E o resultado vai ser excelente. Ou pelo menos tu vais ficar muito contente com isto. Ao mesmo tempo também podes precisar de algum espaço para ti. Depois de alguma agitação interna, é possível que tu sintas aqui vontade de desligar um pouco, de estar mais no teu canto ou de não te envolver em tudo o que te rodeia. E esse momento mais reservado ajuda-te a clarificar ideias, a perceber o que realmente queres e a organizar melhor o teu tempo e a tua energia. E antevejo uma vitória a nível mental, essencialmente. Ou seja, mais serenidade, mais tranquilidade, mais ordem, mais estrutura. Poderás até encontrar a solução para um problema recente que desencadeou todos aqueles pensamentos que te comentei ao princípio. E antevejo que encontras aqui uma resposta para uma questão que esteve na origem de toda esta sobrecarga de pensamentos. Por outro lado, podes ter aqui conversas honestas com pessoas importantes para ti, ou um ambiente mais acolhedor e feliz, porque antevejo celebrações, encontros e um ambiente festivo à tua volta. E aquilo que poderia estar, de certa forma, confuso, faz luz e as tuas inquietudes dissipam-se, ok? Na próxima semana, ou 5, 6 dias depois de veres esta leitura, haverá uma festa ou convívio social. Tu podes querer ir dançar ou inscrever-te em algum curso de dança, porque antevejo algo relacionado com a música. Durante 2 ou 3 semanas, o número 4, 44, 9 ou 99 vão ser sinais para ti. Podem aparecer numa fatura, numa compra do supermercado, numa leitura online ou até de uma forma repetida. Mas não são coincidências. Funcionam como pequenos lembretes para tu recentrares e observares o que estás a pensar ou a sentir naquele momento, ok? Antevejo que, portanto, após um período onde não conseguias dormir bem ou onde a tua mente estava demasiado ativa, começas a criar mais estrutura no teu dia-a-dia. Pode ser através de rotinas simples, horários de sono, alimentação, organização do tempo, ou até mesmo pequenas mudanças nos teus hábitos. E isso faz toda a diferença. Aos poucos vais sentir mais foco, mais produtividade e, acima de tudo, uma sensação de controle que antes parecia falhar. Portanto, aquela confusão mental começa a dissipar-se e deixas de sentir que estás presa nos teus próprios pensamentos, ok? Pelo que também aqui podes passar por um processo de despertar espiritual. E isto é algo importante, não acontece só uma vez na vida. Todos os anos desencadeamos despertares espirituais. Existem fases em que somos chamados a parar, a refletir e a ajustar o nosso caminho. Também é possível que tenhas mais sensibilidade energética ou uma sensação de desencaixe com certas pessoas ou ambientes. E se chegaste até aqui, parabéns, Capricórnio. Agradeço, como sempre, o teu carinho e a melhor forma de manifestar o teu apoio é com um simples comentário. Obrigada pela confiança. Até breve e tchau, tchau.